Nos diversos livros da Bíblia, a gente encontra várias lições sobre prosperidade. Nesse vídeo aqui, eu separei 6 princípios bíblicos que enriquecem. Confere aí. Olá, eu sou Patrícia Lages, autora de 5 best-sellers sobre finanças pessoais e empreendedorismo. E nesse canal aqui a gente tem uma playlist que fala sobre o que a Bíblia diz a respeito de dinheiro, prosperidade, trabalho. E hoje a gente vai destacar 6 princípios bíblicos que enriquecem. Então, sem demora, já olha aí o primeiro deles. Não gastar tudo o que recebe. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os devora. Provérbios 21, 20. 10 em cada 10 educadores financeiros dizem isso. Não gaste tudo que você ganha. E aí as pessoas falam, como que eu não vou gastar tudo que eu ganho? Eu ganho muito pouco, eu gasto até além do que eu ganho. Mas, na verdade, esse princípio é um princípio bíblico, como você viu aí nessa passagem de Provérbios. Porque aqui ele não está falando na casa do rico, na casa de quem ganha muito, mas sim na casa do sábio. E uma das questões que a gente precisa agir com sabedoria é com respeito à nossa renda. Porque muitas pessoas acham que gastam demais porque ganham pouco, mas se você parar para pensar, há pessoas que ganham muito, que têm um excelente salário e mesmo assim elas gastam tudo que elas recebem. Eu conheço várias pessoas, principalmente no meio da televisão, onde dá para ganhar muito dinheiro. As pessoas, de repente, estão lá num programa, estão trabalhando ali num cargo que elas estão ganhando muito dinheiro, mas elas gastam tudo, porque elas acham que aquela situação delas estarem ganhando bem vai ser para sempre. Então, não ligam de guardar dinheiro, torram mesmo, vão para tudo que é festa, começa a ganhar um pouco mais, já compra um casarão, já compra um carrão, já começa a gastar. E aí, o que vai acontecer? A pessoa vai sentir falta daquilo. Como diz aqui, né? O insensato devora tudo, mas na casa do sábio tem tesouro desejável, tem azeite, tá sobrando. Por quê? Porque ele ganha demais? Não, mas porque ele é sábio. Porque daquilo que ele recebe, ele separa uma parte e ele poupa uma parte daquilo que ele recebe. Ele não torra tudo, ele não devora tudo. Então, da próxima vez que você ouvir, né, não só eu, mas outros educadores falando, gente, não gasta tudo que você ganha, presta atenção se não é possível que você diminua em algumas coisas que de repente você está torrando dinheiro, devorando o seu dinheiro. Pega essas coisas que estão levando o teu dinheiro embora, deixa um pouquinho de lado e passa a poupar uma parte daquilo que você recebe. Daqui um tempo você vai ver que vai ter azeite aí na sua casa porque você não devorou tudo. Vamos aí para o segundo princípio. Ter várias fontes de renda. Pela manhã, semeia a tua semente e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se isto, se aquilo ou se ambas as coisas igualmente serão boas. Eclesiastes 11, 6. Outra coisa que todo educador financeiro sempre fala, gente, é muito arriscado você ter uma única fonte de renda. Você precisa ter mais do que uma fonte de renda, porque você não sabe se esta aqui vai render ou se aquela vai render ou se ambas vão render. De repente, uma pessoa que tem uma única fonte de renda, que acha que está tudo bem, né? Ah, eu tenho meu trabalho, eu sou CLT, eu tenho meu salário. Mas pode acontecer de você vir a não ter aquele salário. E aí como é que fica? Você vai de 100% para 0%. Então, é aconselhável que você tenha mais de uma fonte de renda, que você faça mais do que apenas uma coisa, como está escrito aqui em Eclesiastes, né? Você vai trabalhar pela manhã, mas você não vai repousar na parte da tarde. Isso não significa que é só você trabalhar o dia inteiro, mas é que você plante sementes diferentes, porque se uma semente não der, a outra pode dar. E se as duas derem,
melhor ainda. Então pensa aí, o que é que você pode fazer no seu tempo livre que você pode desenvolver uma outra fonte de renda? Por quê? Se a primeira não for suficiente, você tem a segunda. E isso é até um complemento do princípio anterior, né? Que a pessoa diz, não, mas eu gasto tudo porque eu ganho pouco. Ok, se você tem mais do que uma fonte, você vai multiplicar o seu ganho. Então, de repente, uma das suas fontes de renda é para suprir as suas necessidades, enquanto a outra é para que você venha acumular esse tesouro, ter azeite sobrando na sua casa. Entende como é que é essa questão? Então pensa aí, o que que você pode fazer que pode ser uma segunda fonte de renda? Invista nisso, porque é um dos princípios bíblicos para o enriquecimento. Vamos para o terceiro? Ter uma reserva de emergência. Porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Eclesiastes 7:12. Essa passagem está dizendo que o dinheiro serve como defesa. Para quê defesa? Quando você se defende de alguma coisa? Quando você está sendo atacado, não é verdade? E por que você deve ter uma reserva de emergência? Para quando uma necessidade te atacar, você tem de onde tirar. Hoje, poucas são as pessoas que têm uma reserva de emergência. E aí, o que acontece? Quando o imprevisto aparece, e se tem uma coisa que dá para prever, é que o imprevisto vai acontecer, não é? Então, quando o imprevisto aparece na vida dessas pessoas que não têm nenhuma reserva, o que acontece com elas? Elas vão se endividar, porque elas vão suprir aquela necessidade ou passando o cartão, sabendo que não tem dinheiro para pagar, ou contratando um empréstimo, pedindo dinheiro emprestado para um amigo, para um parente, ela vai acabar se endividando porque ela não tem essa defesa que o dinheiro pode trazer. Então, é sábio aquele que faz uma reserva de emergência para o momento em que acontecer um imprevisto. Muitas pessoas me perguntam assim, mas se eu guardar um dinheiro para o imprevisto, isso não significa que eu vou deixar de ter fé? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque, como eu disse, se tem uma coisa que dá para prever, é o imprevisto. Você não sabe o que vai acontecer, mas você sabe que vai acontecer coisas que você não previu. Então, é sábio, é prudente que você tenha essa defesa que o dinheiro te traz. Não é confiar no dinheiro e deixar de confiar em Deus. Não é nada disso. É você ter uma defesa para um momento em que surja aí esse ataque. Percebe a diferença? Vamos aí para o quarto princípio. Investir parte dos seus ganhos. No livro de Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 14, você vai encontrar a parábola dos talentos. E a parábola dos talentos nada mais é do que um exemplo de que é preciso multiplicar o nosso dinheiro. Porque o que a parábola diz? Diz que um senhor que ia viajar, se ausentar durante bastante tempo, ele chamou 3 dos seus servos e deu para cada um uma quantia em dinheiro. Talento aqui, naquela época, era o nome de uma moeda. Né? Hoje nós temos o real, lá naquela época havia o talento. Então ele chamou 3 servos, para um servo ele deu 5 talentos, para outro 2 e para outro 1, conforme a capacidade de cada um. Cada um recebeu um valor totalmente diferente, 5, 2 e 1. Por quê? Porque aquele senhor conhecia a capacidade de cada um daqueles servos, então ele não sobrecarregou ninguém, mas ele entregou valores de acordo com a capacidade de cada um e deu a mesma atividade para todos eles. A tarefa era a mesma, mas os valores eram diferentes. Então, tanto para aquele que recebeu 5, quanto para o que recebeu 2 ou 1, ele falou, olha, saiam e multipliquem o meu dinheiro. Vão lá, né, negociem com os mercadores, façam o que vocês têm que fazer
para que quando eu volte, o meu dinheiro esteja multiplicado. E aí conta a história que aquele que recebeu 5 multiplicou, dobrou o seu dinheiro, aquele que recebeu 2 também dobrou o dinheiro e aquele que recebeu só 1 ficou com medo e não investiu. Ele pensou, vai que eu perco. Não. O que ele fez? Ele cavou um buraco, enterrou lá a sua moedinha, botou terra por cima e falou, bom, quando o meu senhor voltar, eu vou entregar aquilo que ele me deu e paciência, não vou me arriscar, não vou investir, vai, né, que dá ruim. Pois é, muitas pessoas pensam assim, eu não vou investir é para quem tem muito dinheiro, investir é coisa de rico, eu não sei. Mas isso aqui também é um princípio bíblico para o enriquecimento. Porque se você não investir parte daquilo que você ganha, lembra lá que a gente falou no começo, né? Não gastar tudo que recebe, aí você faz o quê com aquele dinheiro? Você vai investir aquele dinheiro, porque, no mínimo, se você deixar debaixo do colchão, digamos assim, o seu dinheiro vai se desvalorizar. Por quê? Porque a inflação vai fazer o preço das coisas subir e com aquele dinheiro debaixo do colchão você vai comprando cada vez menos. Então, no mínimo, você precisa manter o valor do seu dinheiro, né? Um investimento que mantenha o valor do seu dinheiro. Aquela sua reserva de emergência, você vai colocá-la num investimento para manter o valor, senão você vai guardando a reserva, as coisas vão subindo e cada vez você compra menos. Então, no mínimo, você precisa manter o valor do seu dinheiro. E depois, um próximo passo é você multiplicar aquele dinheiro não só para recuperar aquela correção da inflação, mas para que você, em vez de sair pagando juros em dívidas, você ganhar juros. Então, investir é para todo mundo, porque há investimentos que você começa com R$1, R$2, R$10. Claro que o seu retorno vai ser proporcional àquilo que você investiu, mas dá para começar sim, tá bom? Vamos para o próximo. Aprender a cuidar do dinheiro. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire entendimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é ela do que os rubis, e tudo o que mais podes desejar não se pode comparar a ela. O que essa passagem aqui está dizendo é que quando a gente adquire conhecimento, a gente está adquirindo algo que tem um valor imensurável, que é mais valioso do que qualquer coisa, inclusive o dinheiro. Então, a gente precisa aprender a cuidar do dinheiro, a gente tem que desenvolver esse conhecimento, porque senão não vai adiantar ter dinheiro. Imagina você ter um carro e você não sabe dirigir. Ou você vai depender dos outros, de alguém te levar para baixo para cima, ou você vai largar o carro na garagem e sair a pé, não é? Você tem que ter o conhecimento para lidar com aquilo. A mesma coisa é o dinheiro. A gente não nasce sabendo, né? Tem gente que fala assim, eu não tenho jeito para lidar com o dinheiro. Pois é, você precisa aprender, você precisa adquirir esse conhecimento, porque senão, quanto mais dinheiro você tiver, menos você vai saber o que fazer. E aí você pensa, não, mas quando eu tiver dinheiro eu me viro, eu dou um jeito, eu coloco alguém para cuidar. Não é assim que a coisa funciona. Você precisa ter conhecimento financeiro para saber lidar bem com o seu dinheiro, porque senão vai vir dinheiro na tua mão e você vai, como dizem por aí, esmirilhar com o teu dinheiro. Quantas pessoas você não conhece, de repente você já passou por isso, que recebeu uma indenização, né, foi demitido, recebeu lá uma rescisão contratual. Às vezes era um bom dinheiro que dava para fazer várias coisas. Quando a pessoa viu, cadê? O dinheiro acabou. Pessoas que receberam, que ganharam prêmios em dinheiro, que ganharam na loteria, daqui a pouco estava sem dinheiro e era uma tremenda de uma bolada. Gente que ganhou um processo na justiça, né, e pensou, enquanto estava correndo lá o processo, ela pensava, nossa, eu vou fazer tanta coisa com aquele dinheiro. De repente ganhou o processo, saiu o dinheiro. Quando ela foi ver, cadê o dinheiro? Não fiz nada. Pois é, porque é preciso desenvolver essa habilidade, desenvolver esse conhecimento, saber lidar com o dinheiro. Senão,
qualquer que seja a quantia que venha na sua mão, você vai acabar colocando tudo a perder. Vamos para o último? Ser dizimista. Esse princípio é extremamente controverso. Há muitas pessoas que dizem, não, mas esse negócio do dízimo está lá no livro de Malaquias, né? Todo mundo cita Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Não, mas isso aí é do Antigo Testamento, isso não serve para agora. Tem nada a ver, esse negócio de dízimo já era. Olha, eu não sei em que você acredita, mas eu posso dizer para você que eu pratico o dízimo, eu sou dizimista há muitos anos, nem me lembro quantos, há décadas. E o dinheiro que eu entrego como dízimo, ou seja, 10% de tudo que eu recebo, esse dinheiro nunca me fez falta, nunca, muito pelo contrário. É um valor que eu nem considero como uma doação, eu considero como uma devolução, é algo até muito natural para mim. Quando você vê uma fruta, por exemplo, você vê que naquela fruta sempre tem uma semente, né? A semente normalmente não é para ser ingerida, não é para você comer aquela semente, né? Você imagina aí um abacate, você vai comer o abacate, mas você não vai comer a semente, né? Você não vai na padaria e diz assim, olha, bate aí uma vitamina de abacate para mim, mas bota o caroço junto porque eu paguei, eu quero o caroço junto também. Não é. O caroço vem por quê? Porque ele é a semente que você vai plantar para que daquela semente você tenha outras frutas, né? Você tem ali uma árvore com outros frutos, etc. Então, eu vejo o dízimo como essa semente, que se eu plantar, obviamente ela vai dar frutos. E para uma das pessoas que falou para mim, nossa, mas você está perdendo dinheiro porque isso é lá do Antigo Testamento, não é para agora? O que eu respondi para essa pessoa que eu vou dizer para você? Olha, se eu estiver errada, eu não estou perdendo nada, eu estou fazendo algo de boa vontade, obedecendo a um mandamento no qual eu creio e ajudando para que a obra de Deus, a minha igreja no caso, se mantenha de portas abertas. Então, ainda que eu esteja errada, eu não vejo que eu esteja perdendo grandes coisas. Agora, e se eu estiver certa? E você está deixando de cumprir um mandamento por causa de 10%. Então, na balança, ainda que na sua concepção, de repente, eu esteja errada, para mim está correto e, como eu disse, nunca me fez falta, muito pelo contrário. Eu recebo isso de forma multiplicada, assim como toda semente não dá uma fruta só, né? Sempre vem muito mais, eu recebo de forma multiplicada, não tenho falta daquilo, para mim é uma satisfação poder fazer e eu considero como um dos princípios para que a gente venha enriquecer, um dos princípios da prosperidade. Por quê? Se eu quero obedecer para ser próspera, por que eu deixaria de fazer tão pouco? Por que eu colocaria o dinheiro entre mim e Deus? Se é algo tão irrelevante assim, que Ele pode me dar, Ele é o dono de tudo, então por que eu não poderia devolver uma parte tão pequenininha? Tá certo? Então, esses são os 6 princípios que eu queria deixar com você hoje. Se você quiser saber alguma coisa, se diz na Bíblia, se não diz na Bíblia, sobre investimentos, sobre questões financeiras, deixa sua pergunta aqui nos comentários e, de repente, pode ser que a gente volte aqui trazendo um vídeo para responder essa sua questão, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!